Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui no canal para vocês e hoje trataremos do assunto habeas corpus. Poucos sabem, mas o habeas corpus ele não se presta só para tutelar o direito de ir e vir. O habeas corpus serve também como um instrumento de colateral ataque. O habeas corpus ele serve para sanar nulidades, para atacar nulidades. Quando a gente pensa em habeas corpus, a maioria dos clientes, ou até alguns estudantes de direito ou profissionais de outra área, pensam que o habeas corpus só deve ser utilizado, só pode ser utilizado, na verdade, só pode, é um emprego melhor da palavra, ser utilizado quando o réu está preso. E isso é uma mentira. Nós temos muita viabilidade, muitas vezes necessidade de impetrar um habeas corpus em caso de réu solto. O habeas corpus serve para tutelar o direito de ir e vir. O habeas corpus é um instrumento que vai muitas vezes sanar alguma nulidade no processo. O habeas corpus é o que vai, muitas vezes, após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, desconstituir esse trânsito em julgado. Mas aí não seria a revisão criminal? Existe a possibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, que é o que os tribunais superiores estão tentando extirpar. Mas isso não pode acontecer. Por quê? O habeas corpus é um instrumento autônomo. Para início de conversa, o habeas corpus não é um recurso. O habeas corpus não é um recurso. O habeas corpus é um instrumento autônomo. E quando a gente olha o habeas corpus como instrumento autônomo, a gente consegue entender muitas coisas. Ou seja, o habeas corpus não depende de seguir uma estrutura processual. Por exemplo, após uma sentença vem uma apelação, recurso. Após alguma coisa vem o habeas corpus. Não, eu posso impetrar um habeas corpus mesmo antes de uma sentença, por exemplo. Não é um recurso, é um instrumento, é uma ação autônoma que visa primordialmente tutelar o direito de ir e vir. O direito de ir e vir ele pode estar ameaçado de muitas formas. A ameaça no direito de ir e vir também é tutelada por habeas corpus. Não só a segregação corporal em si, mas também aquele que sofre a ameaça de ter a sua liberdade cerceada pode ser um paciente de habeas corpus. É por isso que o habeas corpus não se presta só para réu preso, para pessoa presa. Também serve, a sua impetração cabe para pessoas, para indivíduos que estejam em liberdade, desde que exista uma ameaça no seu direito de ir e vir. Trazendo toda essa parte mais abstrata, mais genérica do habeas corpus, a gente começa a entender esse instrumento e verificar que a sua amplitude, que o seu grau de atuação, de viabilidade é muito grande, é muito maior do que muitas vezes a gente pensa. Mas existem alguns filtros técnicos que o habeas corpus exige. É claro que uma técnica de habeas corpus bem empregada, ela traz mais eficácia no seu resultado, mais possibilidade de que o seu habeas corpus seja concedido. Mas é verdade também que o habeas corpus é uma ferramenta menos formal. Por exemplo, um RESP, um recurso especial por STJ, ele é envolto de vários filtros e de vários mecanismos que tendem a impedir que esse RESP suba. Já o habeas corpus, a sua tramitação é mais simplificada, mas ele exige muita técnica para ser concedido. Então, quando a gente fala nessa figura, nessa ação autônoma, que visa aí primordialmente assegurar a liberdade, o direito de ir e vir do indivíduo, nós temos uma ampla gama de trabalhar com essa ferramenta. E agora que a gente precisa começar a delinear estrategicamente quando usar e quando não usar o habeas corpus.
Será que qualquer ato e qualquer decisão cabe impugnar via habeas corpus? Cabe a impetração de ordem? Não. O instrumento ele tem sido banalizado? Sim, isso é uma verdade. Mas também esse aumento de habeas corpus se dá pela má aplicação da lei. Pela má aplicação da lei. Porque muitas vezes a lei diz algo e uma sentença diz algo totalmente contrário. E sim, o habeas corpus se presta a impugnar muitas vezes nulidades. O habeas corpus se presta como colateral ataque. O habeas corpus se presta para desconstituir uma sentença condenatória, sim. Mesmo, como eu já disse para vocês, que os tribunais estão trazendo filtros para impedir que isso aconteça. Mas a nossa briga é de outro sentido. O habeas corpus é uma ação autônoma e tem o seu papel muito bem garantido na Constituição Federal. Pois bem, mas quando falamos em habeas corpus, precisamos saber o seu uso. Eu, para subir, por exemplo, para o STJ, eu não posso pegar uma decisão ou uma sentença de primeiro grau e já impetrar um habeas corpus lá no STJ ou no STF. Não posso, porque isso configuraria o que chamamos de supressão de instância. O habeas corpus ele tem que ser escalado até os tribunais superiores. Exemplo, se eu tenho uma decisão coatora no juízo de primeiro grau, que, por exemplo, não acolheu o meu pedido de revogação da preventiva. Não acolheu um pedido meu de revogação da preventiva. O juiz dá uma decisão de não acolhimento e mantém a prisão preventiva. Cabe habeas corpus? Cabe. Se tiver uma base legal, é claro, mas é possível a impetração de ordem de habeas corpus nessa decisão. Seria uma decisão coatora. O réu está preso. Cabe habeas corpus sobre essa decisão? Sim. Eu vou impetrar esse habeas corpus direto no STJ? Não, porque não é lógico. Como que os ministros do STJ vão julgar algo que nem foi julgado ainda pela instância diretamente inferior? Só o juiz de piso que negou. Ele que é a autoridade coatora. Então, nós temos que impetrar o habeas corpus para o órgão imediatamente superior, que seria o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impetrei a ordem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se ela for denegada, eu subo ao STJ. Se for denegada, eu subo ao STF. Já temos um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre habeas corpus de habeas corpus e recurso ordinário constitucional. Veja, nessa escalada até os tribunais superiores, se eu subo do juízo de piso singular para o Tribunal de Justiça, habeas corpus. Do Tribunal de Justiça para o STJ, temos o ROC, que é o recurso ordinário constitucional. Mas temos também a possibilidade de habeas corpus para o STJ e de habeas corpus para o STF. Para quem quiser, pessoal, tem um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre esses institutos e a sua aplicabilidade. Enfim, o habeas corpus ele pode ser escalado dessa forma. O que não pode acontecer é impetrar uma ordem suprimindo instância. O juiz, os ministros não vão julgar algo que os desembargadores não tenham julgado. E aí seu habeas corpus não vai ser conhecido. Aí já começa o primeiro filtro. O segundo filtro, a segunda questão que a gente precisa trazer em sede de habeas corpus é que o habeas corpus é um instrumento mais direto, mais objetivo. A gente vê habeas corpus de 15, 20 páginas, não, está errado. O habeas corpus ele tem que pontuar, direcionar, mostrar de modo objetivo qual direito ali foi violado. Qual regra do processo penal ou qual regra penal, qual princípio não foi observado, foi violado. O que está ali no ato coator que contraria a lei, que contraria os direitos e garantias individuais. O habeas corpus é 5 folhas, no máximo estourando umas 8. O direito é evidente no habeas corpus. Tem que ser objetivo, tem que ser direto. O habeas corpus, quanto menos folhas, significa mais chance de dar certo. Porque se existe uma coação ilegal, ela é evidente. O habeas corpus serve para mostrar isso aos desembargadores ou aos ministros. E outra dúvida que temos quanto ao habeas corpus é:
Eu faço um pedido liminar ou não faço um pedido liminar? Bom, a gente está trazendo conceitos básicos. Estou trazendo hoje conceitos básicos de habeas corpus, noções introdutórias. Vamos lá. O que é o pedido liminar em sede de habeas corpus? É para que o desembargador, quando for julgar, ou o ministro, o relator, quando ele receba o habeas corpus no seu gabinete, que ele veja prontamente e antes de abrir vista, né, para o Ministério Público ou para qualquer outra, antes de qualquer outro ato, que ele já julgue esse pedido liminar. Antes de mais nada, recebeu e já julga. É um pedido mais evidente, é um pedido antes do mérito, que precede o mérito, mas que tem relação com o mérito. Ele já vai julgar liminarmente antes de seguir essa instrução do processo. Não é uma instrução, mas antes de seguir o trâmite do habeas corpus. E muitas vezes os advogados, eles escrevem o seu pedido liminar igualzinho o pedido de mérito. E aí vai vir um despacho assim: o pedido liminar se confunde com o mérito, por isso deixo de julgá-lo nesse instante, indefiro a liminar. O pedido liminar, em sede de habeas corpus, ele só deve estar lá presente quando realmente se fizer necessário, e o pedido liminar deve ser diverso do pedido de mérito. Por exemplo, se eu estou pedindo a liberdade pura e simples do meu cliente, no pedido liminar, eu peço que liminarmente já seja convertida a prisão preventiva em cautelares alternativas à prisão. É diferente, aqui eu peço para substituir, no mérito eu peço a liberdade pura e simples. Outra questão, muitas vezes eu entro com habeas corpus pedindo a aplicação do ANPP, porque foi violada essa garantia individual do meu cliente, não foi oferecido o ANPP. Então eu subo um habeas corpus lá para o Tribunal de Justiça e o processo aqui de piso continua rodando, porque o habeas corpus não suspende o curso do processo. Então vamos lá, pedido de mérito desse habeas corpus é o quê? Que seja oferecido o ANPP, uma vez cumpridos os requisitos objetivos do artigo 28A. O que eu posso colocar no pedido liminar, pessoal? Eu posso colocar um pedido para sobrestar o processo principal, para suspender o curso do processo principal até que o mérito desse habeas seja julgado, sob pena de seguir uma instrução aqui embaixo no juízo de piso e depois essa instrução vir a se perder. Então, olha só a diferença. O pedido liminar suspendeu o processo principal até julgar o mérito desse habeas corpus. O mérito do habeas corpus tem o pedido de que o Ministério Público ofereça o quê? O ANPP. São pedidos bem distintos, bem diferentes e onde tem uma grande chance dessa liminar ser concedida. Então essa aula era para abrir a cabeça de vocês, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta muito importante. É certo que o habeas corpus deve ser utilizado de modo estratégico. Não adianta eu subir habeas corpus de tudo. Muitas vezes, quando a gente bate na falta de justa causa para a persecução penal, que é uma possibilidade de se utilizar da impetração de habeas corpus, a gente quer instruir o processo em sede de Tribunal de Justiça ou Tribunal Superior. E aí o nosso habeas corpus vai ser denegado, porque na via estreita do writ, que é como eles colocam, não cabe instrução probatória. No habeas corpus tem que ser produzidas as provas já pré-constituídas. Quer dizer, no habeas corpus não serão produzidas provas em si mesmo. A gente tem que juntar as provas já existentes, provas evidentes, que não demandam dilação probatória. Então esse também, às vezes, é um grande erro do advogado. E aí eu subo habeas corpus para tudo, vou ter essa ordem denegada e depois eu não posso fazer o mesmo pedido novamente. Eu perco a chance. Existem estratégias onde é melhor utilizar esse tema, essa tese, em um recurso próprio de apelação. Ou em um RESP. E a outra parte eu posso me valer de um habeas corpus. Então, o habeas corpus é uma ferramenta muito importante que deve ser usada de um modo técnico e com estratégia. Espero que essa aula tenha abrido a cabeça de vocês, que essa aula tenha, realmente, que ela faça sentido e que traga um novo olhar para aqueles que operam o direito criminal, para aqueles que realmente se valem aí das ferramentas que temos nas mãos para buscar a aplicação do direito. Tá certo, pessoal? Até a próxima, espero que aproveitem.